Fala pessoal, nesse clima gostoso de Natal e Ano Novo, a gente vai para mais um vídeo. Calma, eu sei que você está ansioso, você está ansiosa para começar a investir, eu entendo. Mas tem dois conceitos que eu preciso deixar muito bem claros para vocês antes da gente começar a investir de fato. Olha só, a gente vai precisar entender que a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre não é apenas a diferença da quantidade de dinheiro que essas duas pessoas têm, mas existe também uma ideia ligada diretamente a isso na maneira que essas pessoas gastam seu dinheiro e também no que elas investem. O vídeo de hoje é sobre ativos e passivos. Você já sabe o que é cada um deles? Sim? Não? De toda maneira, vem comigo. Bom, se depois dessa nossa conversa você concluir que está usando o seu dinheiro muito mais em passivos do que em ativos, eu sugiro que você faça uma reflexão. Só que essa reflexão dentro da sua realidade, dentro do possível, para que você faça uma adequação do seu orçamento ao seu favor, para que você tenha mais ativos do que passivos. Ó, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Ativo é aquilo que você investe o seu dinheiro e que tem potencial de valorização conforme o tempo. Além de poder se valorizar, ele também pode colocar um dinheiro no teu bolso. Já o passivo, ele é o oposto. Ou seja, ele tem o potencial de desvalorizar, de se depreciar conforme o tempo passa e ainda vai tirar um dinheiro do seu bolso. Aí não é legal. Eu não acredito que você está assistindo e ainda não é inscrito aqui do canal. Aproveita esse momento, se inscreve aqui embaixo, vai ajudar bastante a gente, deixa o seu like, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário, isso ajuda muito a gente. Agora, vamos voltar para lá. Mas afinal de contas, o que acontece quando acumulamos ativos? Acumular ativos vai provocar um fenômeno chamado renda passiva. E é isso que a gente quer. É literalmente o seu dinheiro trabalhando por você. Diferente do que quando compramos passivos. Passivos vão tirar dinheiro do seu bolso. Mas Lucas, e se a situação for contrária? E se a pessoa acumular passivos? O que acontece? Pessoal, quando a pessoa tem muitos passivos, isso obriga ela a sempre ter uma renda ativa, ou seja, ela precisa trabalhar ativamente para manter todos aqueles custos, aqueles gastos. Já quando a pessoa acumula ativos, é o contrário disso, porque são os investimentos que trazem dinheiro para o bolso do investidor. Investidores vão comprar ativos e os ativos vão comprar o conforto e pagar as contas dele e da família dele. Lucas, não entendi direito. Consegue me explicar dando alguns exemplos? Consigo. E vamos lá. Vamos pensar um pouquinho nas ações. As ações são pequenos pedaços das empresas que são negociadas em um meio chamado Bolsa de Valores. Guarda bem esse nome. A gente, ao decorrer dos vídeos, vai falar bastante nele. Os investidores que querem se tornar sócios das empresas que são negociadas na bolsa, eles chegam até elas através de seus bancos ou então através de suas corretoras. Por lá eles vão ter acesso aos ativos e aí eles vão poder escolher em quais ativos eles vão fazer o investimento. Um ponto importante aqui, quando o investidor ele compra uma ação, ele também adquire o direito dos proventos dessa ação, ou seja, ele vai ter direito aos juros sobre capital próprio e aos dividendos que essas ações vão pagar. Então, comprar ativos que te pagam proventos, como as ações, ou então rendimentos, que são os casos dos fundos imobiliários, ocasiona numa criação de fluxo de renda passiva. Esse fluxo é possível prever e com ele, com essa entrada desses proventos e com a entrada desses rendimentos, você pode usar eles ou para reinvestir esse dinheiro ou então para pagar o seu custo de vida. Por exemplo, se seu custo de vida é de R$3.000, para tirar aquele peso da sua consciência de que mensalmente você precisa arcar com aqueles R$3.000, você tem uma alternativa, que é justamente acumular patrimônio em ativos suficientes e capazes de garantir uma renda passiva daqueles R$3.000, que é igual ao seu custo de vida.
Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os passivos. Na prática, dando exemplos, o que são os passivos? Olha, como eu falei lá no começo do vídeo, o passivo é aquilo que vai perdendo valor conforme o tempo passa e ainda tira dinheiro do seu bolso. O exemplo mais clássico disso são os carros. Para mim dói muito falar isso, porque eu gosto muito de carros, mas a verdade ela precisa ser dita. Se você não trabalha comprando e vendendo carros, ou então exerce algum tipo de atividade com o seu carro que te traz um retorno financeiro, então o seu carro ele é um passivo. O carro ele vai perdendo valor conforme o tempo. E é muito provável que na hora de vender ele, você consiga muito menos dinheiro do que você pagou na época que você comprou. Isso é totalmente normal, porque o carro ele vai ficando mais velho, ele vai depreciando e as peças dele vão quebrando, etc. Só que também existe um ponto que é praticamente inevitável. No meio tempo que ele está contigo, você ainda precisa arcar com as manutenções e com o seguro, por exemplo. Tudo isso vai tirando o dinheiro do seu bolso. Desde a depreciação, né, a perda de valor do veículo, que vai acontecendo com o passar do tempo, e também os custos de manutenção e seguro, por exemplo. Ah, Lucas, então você está falando que não é para ter carro? Bom, não foi bem isso que eu disse. Eu disse que carros são passivos e passivos tiram dinheiro do seu bolso, além de se desvalorizar conforme o tempo passa. Mas a necessidade de ter um carro, ou uma moto, ou qualquer tipo de veículo, ela é muito particular e vai depender da realidade de cada um de nós. Eu, por exemplo, entendo que na minha realidade, eu preciso muito menos de um carro do que um pai de família com 2 crianças pequenas. O ponto aqui é, se na sua realidade você precisa ter um automóvel, que seja um automóvel que não comprometa a sua capacidade de arcar com os custos da sua família, da sua casa, e que seja algo sim cabível dentro do seu orçamento. Mas Lucas, como de fato os ativos colocam dinheiro no meu bolso? Olha, os ativos eles vão colocar o dinheiro no seu bolso de 2 maneiras. A primeira é a valorização. Pensa comigo. Vamos supor que você comprou uma ação, lembra, a ação é uma pequena parte de uma empresa. Vamos supor que você comprou uma ação por R$10. E aí você foi lá e investiu esses R$10. Passaram-se 6 meses. E 6 meses depois, essa mesma ação que você comprou por R$10, ela já está valendo R$15. Ou seja, ela teve 50% de valorização em cima do dinheiro, em cima do valor que você investiu nela. Esse é um exemplo de ganho por valorização. Você pagou R$10 na época e depois de 6 meses, aquele mesmo ativo, ao invés de R$10, já estava valendo R$15. A segunda maneira é através dos proventos. No caso, eu vou dar um exemplo como dividendo. Vamos supor que essa mesma ação que você comprou, né, a empresa anunciou um lucro e disse que por cada ação que o investidor tiver, ela vai pagar o equivalente a 50 centavos. Vamos imaginar que você comprou na época 10 ações. Logo, no dia que a empresa fizer o pagamento dos proventos, na sua conta da corretora vão entrar R$5, porque são 50 centavos por ação e você tinha as 10 ações. Tudo isso porque simplesmente você teve a iniciativa de comprar os ativos e manter ele na sua carteira. Simples assim. E aí, quando foram anunciados os proventos, né, os dividendos, você tinha as ações e estava apto a receber eles, foram creditados então lá na sua conta. A mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. Só que no caso dos fundos imobiliários, eles pagam mensalmente os proventos. Então você entende que mesmo que de 1 a 1 ou de 10 em 10, dependendo da situação e da realidade de cada um, você tem a possibilidade de sempre aumentar o patrimônio em ativos e, consequentemente, aumentar a renda passiva que aqueles seus ativos estão gerando, né? E cada vez mais aquilo ir colocando dinheiro no seu bolso e te ajudando ou em novos aportes, ou então você pode pegar esse dinheiro que ele gera como renda passiva e usar nas suas contas do dia a dia no seu custo de vida. O fato de podermos comprar mais ativos com a renda passiva gerada já pelos nossos investimentos é chamado de bola de neve, são os juros compostos. Se você tem um trabalho contínuo, de muita disciplina, de muito foco, existe a possibilidade de você fazer com que essa bola de neve ela cresça cada vez mais. E através dela,
você vai aumentar a sua renda passiva e esse número ele vai de encontro ao seu custo de vida. Ou seja, aqueles R$ 3.000 que você precisava trabalhar o mês inteiro para garantir, para arcar com as suas contas, logo com o passar do tempo, os seus próprios investimentos, os próprios ativos vão passar a te pagar isso. E aí cabe a você escolher se você vai usar isso como um complemento, né, para a tua renda no seu dia a dia, para pagar, para arcar com o seu custo de vida, ou se você vai usar ele para investir ainda mais e continuar aumentando a bola de neve. É literalmente o seu dinheiro trabalhando para você. Bom, pessoal, agradeço por vocês terem acompanhado mais esse vídeo. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe as suas vidas e suas famílias. E até o próximo. Tchau, tchau!